devia estar nervoso. A pessoa só olhava pra lá, ficava assim. É youtuber da cara do celular. Eu tô aqui, uma entrevista, né? Mas enfim. What's up, guys? What's up, Springers? How are you guys doing? Como é que vocês estão? Welcome to Springcast. Mais um podcast aqui pra vocês. E estou trazendo uma pessoa especial, embora a gente sempre fala isso, Biju, todo mundo que traz a gente fala assim, eu tô trazendo uma pessoa especial, porque todo mundo é especial, você é uma pessoa especial, todos são especiais. E a gente vai trazer um tema muito polêmico, na verdade, assim, que é muito importante pra quem mora aqui no Japão, mas sei lá, eu acho que bullying no geral é pro mundo inteiro, né? Mas aqui no Japão isso é uma parada muito recorrente e, por mais incrível que pareça, não é só dentro da escola, né, cara? Sim. Porque dentro da escola a gente fala de mas a gente sofre também aí no daily basis a parada do Tokubetsu something. Qual o nome quando é uma discriminação assim? Tokubetsu something. Você Yeah. não me preparou pra isso, Gu. Fica Tokubetsu something. Não, de Tokubetsu tem um outro nome quando é discriminação de estrangeiro. Tokubetsu atsukai? Ah, ok, that's it then. Tokubetsu atsukai, será? Você começou com Tokubetsu, deve ser É que eu lembro isso. que alguma coisa de Tokubetsu. Ah. Que é esse lance que a gente sofre por ser estrangeiro, ser Sim. diferente e tal, a gente é deixado de lado e tal. Então, o Ijime, ele começa na escola, né? Sim. Só que o japonês não abandona, a grande maioria leva pra vida isso aí, né, faz cara? parte da cultura japonesa, Faz infelizmente. parte da cultura, exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar nesse Springcast sobre Ijime. Yeah. Can't stop me now. Biju-chan, muito Ai. bem. Vamos lá então começar com o seu nome completo. Tô brincando, A né? gravação acaba agora. Mas, Biju, fala um pouquinho de você pra gente, pra galera que não te conhece, porque a Biju é muito conhecida, pra quem não sabe, a Biju é conhecida, é uma das melhores senseis que a gente tem aqui na Spring, ela é procurada, fora que ela tem também o Springcast não, o Wasabicast, né? Mas o Wasabicast é só áudio, né? Sim. E aí você fica menos rascaxi, né? Menos Tem tímida. alguns que a gente participa que infelizmente tem que aparecer. Daí Ok. eu fico um pouco assim mais... Mas sabe o que é interessante? Você é super outgoing, né? Uhum. Eu acho que esse lance de timidez é uma parada que você criou, assim, um personagem seu, sabia? Porque você é muito outgoing, Acho a sua que foi essência. o Guto que me deixou meio assim, Shy? tímida. Só foi o bullying que começou aqui na Spring que me deixou um pouco... Você vê quando a pessoa já tem experiência no podcast, ela já fala mais perto, ela já fala assim, sabe? Eu já não, eu sou... Mas se apresenta, Biju, vai lá. Ok, bom, eu sou a Biju, pra quem não me conhece, não vou falar a minha idade porque eu sou jovem. Vamos deixar todo mundo achar que eu sou jovem. Já vou pedindo desculpa um pouco aqui pelo meu português, que sai um pouco às vezes assim meio esquisito, mas tem um porquê, tá? Fui criada aqui no Japão, meu pai é japonês, metade da minha família é brasileira e a outra metade são japoneses. E aí mistura alguns idiomas aí que eu sei falar, então bagunçou bastante o meu português e eu sei que eu, machigai, eu erro um pouquinho. Quantos Então já vou- idiomas você fala, Biju? Bom, hoje eu costumo dizer que eu sei falar o japonês. Português eu posso contar que sim? Of course, yeah. Tá. O português, eu sei falar o English. Eu sei falar o espanhol. Spanish, né? E sei falar Espanhol. italiano. São 5, então. 5. E teve uma tentativa ali de francês que... musikashi, né, francês. A teacher Carol me fez chorar um pouquinho. Really? Mas sabe o que é interessante? Ó, você já fala 5 idiomas, eu nunca vi você falando italiano, também não tenho competência pra medir isso, mas eu sei que os outros 4 você manda muito bem. E aí, cara, tem muita gente que fala assim, cara, não dá pra você aprender mais de um idioma ao mesmo tempo, ou falar mais de um idioma. Como que foi isso aí pra você? Eu acho que não existe isso. Porque eu consegui, eu não me considero uma das pessoas mais inteligentes. Então, se eu conseguir, eu acho que qualquer um consegue. Vai da sua vontade e do tempo que você vai gastar ali. Porque, por exemplo, quando eu era estudante ainda. Então, a única coisa que eu tinha pra fazer era estudar. Eu tinha muito tempo ali pra estudar. Então, foi ali que eu aprendi o italiano e o espanhol também. O inglês também, além de estudar na escola, eu fazia outros cursos. Então, pra mim, não foi nada, assim, impossível. E eu sempre gostei muito de idiomas. Eu gosto muito de estudar sobre cultura, costume dos países, e eu acho que para isso eu preciso entrar pelo idioma, Legal. para entender. Legal, faz sentido. Porque não adianta eu pesquisar em português ou em japonês uma coisa sobre outro país e não pesquisar no idioma deles para entender melhor. Então foi mais ou menos isso. Então, acho que quando você se interessa, dá sim. Faz vai. sentido, né? Não, é isso aí. Não é tão difícil assim. Embora o português você chegou a estudar ou você aprendeu dentro de casa? O português eu estudei lá. Na época não era nem chamada ainda de EAS, era Alegria de Saber. Eu estudei ali com a professora Melry, que é a
criadora, como fala? Eu já não sei o Fundadora, português. Fundadora. Fundadora da escola. Estudei também no Nectar. Então, eu saía da escola japonesa, até o colegial foi assim. Saía da escola japonesa, trocava de mochila e ia direto pra escola brasileira. Cara, e você ficava o dia inteiro, então, estudando? Ficava o dia inteiro, porque na escola japonesa eu ficava até 4, 5 horas. Certo. Aí eu chegava, trocava de mochila, ia. E aí eu ficava até 8h30, 9 horas da noite. De que idade até que idade você fez essa pegada? Dos meus 7 anos, não, minto, desde o Brasil. Porque no Brasil eu já estudava na creche japonesa e creche brasileira. Ó. Então, desde os meus 3, 4 anos até os 17 anos. Seus 17. E só parei porque eu queria continuar os estudos no Japão. Uhum. Então, da escola brasileira começou a ficar um pouco pesado, porque Sim. tinha prova na escola japonesa e aí tinha prova na mesma semana na escola brasileira. E eu comecei a confundir, errar muita coisa. Tipo história, geografia. Sim. Na escola brasileira é Estados Unidos. Sim. Na escola japonesa é América. Right. Então, aí na escola brasileira, na prova, eu respondia América, estava errado, por exemplo, né? Então, aí eu comecei a deixar um pouquinho de lado. Entendi. Cara, puxado, né? Puxado. Bem puxado. Você praticamente passava o dia inteiro, você dormia e estudava, você acordava e estudava. Mas é interessante que, embora foi muito difícil, isso formou muito das habilidades que você tem hoje. Né? Tem habilidade? Tanto que você sabe do Nihongo, tanto que você sabe do português. E estudar pra você é um peso? Não, Porque nunca foi. essa foi o que você viveu, entendeu? Nunca foi mentira, né? Assim, foi difícil pra minha idade. Right, sure. Porque eu queria brincar, eu queria passear, eu queria namorar. Mas... Queria namorar, queria ótimo. namorar, mas... Essa é brasileira, não é da escola japonesa mesmo. Mas aí, como você ficava muito tempo nas duas escolas, onde você se identificava melhor naquela época? Ou teve épocas assim? Tipo, você estava melhor na escola brasileira ou você se sentia melhor na escola japonesa? Eu acho que eu fui muito de fases, Guto. Muito de fases. Então, na época em que eu sofri muito bullying na escola japonesa, lógico que eu preferia ficar na escola brasileira. Só que houve também a época em que eu sofria bullying na escola brasileira. Pois é. Por falar em japonês, então era a puxa-saco dos japoneses, tipo assim. Então eu sofri nas duas escolas, E entendeu? qual das duas? Porque assim, ó, qual que é a nossa visão de brasileiro que a gente tem? A visão que a gente tem é que, tipo, o bullying da escola japonesa é pesado, cara. Sim. É pesado, entendeu? Tanto que tem crianças que se suicidam por causa do peso do bullying da escola japonesa. Já na escola brasileira, não. A galera leva muito tipo assim, não, tá tirando onda, sacanagem e tal. Eles não consideram bullying, ou eles não entendem que aquilo é bullying, porque o nível é mais baixo, né? Sim. Em termos assim, se você for pesar, onde que era mais forte no seu caso? Porque cada caso é um caso, mas no seu caso. Com certeza foi na escola japonesa. escola Eu japonesa. digo que na escola brasileira, com os bullying na escola brasileira, o que eu aprendi? Aprendi talvez o palavrão naquela época, porque era mais ataque ali com as palavras do que, né? Tipo assim, Físico, né? Físico. Então na escola japonesa era muito pesado, Guto. Tipo, era coisa assim de filme. Colocarem, sei lá, prego dentro do meu sapato, na saída, eu pegar, calçar e fincar 3 pregos no meu pé. Caraca. De, tipo, jogar minha roupa. Me deram um banho de sopa no almoço. E aí foi assim do Ichinense, ou seja, 7 anos, até... No Ichinense, No Ichinense só. Porque naquela As época crianças- só tinha eu, com essa cara de estrangeira. Cara, mas é interessante Sardenta. que as crianças do Sim. Ichinensei com 7 aninhos Isso. têm essa postura, cara. Sim. Como, né, velho? Então, assim, naquela época, eu acho que na escola inteira só tinha uns, sei lá, menos de 10 crianças estrangeiras. Hoje em dia, minha filha estuda na mesma escola que eu estudei. Hoje em dia, 80% são estrangeiros. Nossa. Então, os japoneses que sobram de mim. Isso. Eles se sentem como se eles estivessem no exterior. Mas naquela época não tinha tanto. Então, e fora que eu era a única criança com a aparência muito diferente. Meu cabelo era mais claro, meu olho claro, sardenta, branca, zoiuda. Então era muito diferente do que eram as outras crianças. E só isso já era o suficiente pra bullying, porque é diferente. Então, tipo, kimochiwarui, é muito diferente, né? Era isso. Esse qual que foi o, assim, cara, eu fiquei chocado de ter começado no Ichinense. Você sabe que assim, lá em casa, é hábito, todos os dias a gente pergunta para as crianças como que foi o dia, né? Então as perguntas são básicas. E aí, como que foi seu dia? E não pode responder, foi legal.
Não pode ser, tipo, um diálogo de duas palavras. Ah, foi bom, foi legal. Sim, Tá. sim. Não, eu quero saber como que aconteceu. Tudo bem, foi legal. O que foi legal? Né? O que aconteceu? Teve alguma coisa diferente? As perguntas, a gente sempre dá uma variada, mas a gente sempre pergunta. E eu aconselho os pais fazerem isso, conversar com os filhos todos os dias. A gente conversa todos os dias. E falar, mas e aí, você deu risada de alguma coisa? O que aconteceu de divertido? O que você fez no rocar, né? No intervalo? O que vocês brincaram? Legal. Então a gente vai na parte fã primeiro. Depois eu falo, tá, mas e aí? Teve alguma coisa chata que aconteceu? Né? Alguém chorou hoje? A professora brigou com alguém? Alguém se machucou? Então, cara, é todos os dias que a gente pergunta, sabe? Porque a gente tem esse cuidado. Quando a gente morou numa outra cidade, que era uma cidade... Por mais incrível que pareça, aqui no Japão tem essa diferença de cidade para cidade, onde você tem uma cidade que a galera tem um poder aquisitivo melhor, é um pouco diferente. A gente morou na cidade de Anjo, que é uma cidade diferente de Nishio, em alguns termos, e lá eles eram os únicos estrangeiros. Olha que interessante. Na escola? Na escola, Tá. Tinha mais alguns, mas não eram estrangeiros brasileiros, sabe? Eu acho que depois tinha também, mas assim, quando eles entraram, eu lembro que eles eram os únicos, tanto que, enfim, e aí a gente tomava mais cuidado ainda. Só que a gente vive num momento muito diferente, né? Porque o fato deles serem diferentes, as crianças gostavam muito deles. Ah, entendi. Sabe? Mizurashi, né? Diferente, É diferente no bom então, sentido. No bom sentido. Então, tanto que a Agatha e o Guga têm a amizade, a gente mudou, sei lá, alguns anos, e eles têm amizade com essas crianças de lá. Legal. Então eles foram muito acolhidos, mas a gente sempre teve esse cuidado de todos os dias, até hoje, perguntar o que aconteceu. E a Agatha, por exemplo, hoje que tá mais velha, demora um pouco mais de tempo, às vezes, pra ela soltar uma coisinha e tal, porque não acha tão relevante, né? Mas ainda assim a gente vai conversando e tal. E aí minha pergunta, que talvez até seus pais acabem vendo, e eu não sei se você vai sentir a vontade pra falar ou não, existia esse acompanhamento dos seus pais nesse momento? O bom é que minhas redes sociais eles não têm, tá, Guto? Ok. Então eu tô mais tranquila. Mas eles vão ver. Eles não vão ver, Tá não, ficando Guto. famoso esses Braincast. Então, bom, como eu falei, meu pai é japonês. Só que meu pai é um tipo de Nihonjin. Hoje, com as netas, ele amoleceu um pouco. Mas na época, ele era aquele Nihonjin, assim, que dentro de casa era como se fosse um exército. É mesmo? Tipo assim. Então, por exemplo, eu chegar em casa e falar sofri bullying era motivo pra eu levar outra bronca do meu pai dentro de casa. E aí, ele sempre tentou apesar dessa aparência, ele sempre tentou me criar como Nihonjin, o que atrapalhou bastante, Sem na verdade. dúvida. Então, assim, eu não podia chegar em casa e falar que, sofri um bullying por ser estrangeira. Não, aí a culpa é sua. O que você fez e o que você não fez. Então, a culpa é sua. E aí, eu carregava uma culpa a mais comigo. Já a minha mãe... Então, graças a isso, hoje eu acho que eu sou uma mãe talvez um pouquinho melhor do que eu seria se minha mãe não fosse do jeito que ela foi comigo. Né? Tipo assim, ela era muito kibishi. Entendo. Sistemática, rigorosa demais. Então, chegar em casa e reclamar de alguma coisa também era motivo pra eu... Na época, apanhava, né? Hoje em dia a gente segura, mas na época apanhava. Então, era motivo pra isso. Então, eu comecei a não conseguir falar dentro de casa. Eu chegava, lógico, às vezes eu tava chorando até chegar na frente da minha porta. É mesmo, cara. Engolir o choro pra poder entrar em casa. Entendo. Então, não tinha ninguém pra conversar. E naquela época, na escola também, os professores não eram muito assim, welcome. Tipo, sofri bullying. Tá, faz um gaman. Tá. É que se você é esforça, estrangeira, né? né? Shoganai. Isso era o que eu mais ouvia. Então, assim, não tinha onde desabafar, com quem desabafar e onde descarregar aquilo. Então, no começo foi bem difícil, assim. Era criança também, com quem que eu vou conversar? Sim. Então, foi me calando. Só que, com isso, eu consegui criar uma força, que eu não sei de onde que eu tirei, na época que eu fui pro Chugako. Então, do Ichinense até o Chugako. Ichinense eu sofri muito bullying. De, tipo, ter marcas em mim, de apanhar, de me cortarem, de coisas bem assim. Que hoje em dia eu acho que seria caso de chamar a polícia, por exemplo. Então, aí até o Chugako Ichinense. Quando, no Chugako Ichinense, ou seja, com 13 anos, eu percebi que eu estava sofrendo bullying de uma mesma criança que tem a mesma idade que eu, que é feita do mesmo material. Eu falei, por que eu tô com medo dela? Aí teve um dia que é até uma história que eu conto em todos os podcasts, que é assim, na hora do almoço, ela veio e tacou uma bandeja inteirinha em mim de comida, só que tava fria a comida. E aí eu esperei chegar a minha comida na mesa, eu peguei a sopa, fui lá e dei um banho nela com a sopa quente. E aí quem levou bronca fui eu. Porque a Biju
queimou a menina. Só que a partir daquele dia, eu me tornei algo assim, como se fosse a justiceira, vai. Comecei a ir atrás de quem fazia bullying com outras crianças. Então, na escola, os professores não podiam falar assim, vai, Biju, pode fazer isso, porque também machucava as crianças, claro. né? Às vezes, tá, gente? Às vezes. Mas, assim, começaram a me procurar pra conversar. Eu falei assim, nossa, tá tendo bullying. Sabe, jogar meio que no ar assim, é fulano de tal sala. E aí a Biju, na saída, ia lá pegar essa criança pra Super falar, Biju. por que você... Então, até hoje, eu tenho um pouco disso. Então, quando a minha filha chega e fala que tá sofrendo bullying, que E alguém... acontece hoje? Acontece. Mesmo sendo 80% estrangeiros, acontece ainda. E no caso da minha filha, é o contrário. Ela é muito japonesinha. Uhum. Então, por esse motivo. Mas assim, aconteceu. O que eu faço em casa é... Por que você ficou com medo dele? O que ele te fez? E por que você não reagiu? Se você levar bronca, não tem problema, depois eu vou. Eu vou lá, brigar com a sensei, talvez. Mas no momento ali você não pode se mostrar fraca também. Entendeu? Então, hoje em dia eu sou uma mãe assim, que bichinha nesse sentido. Aconteceu isso, você vai lá e resolve lá. Resolve hoje ainda, não amanhã. Resolve hoje, tipo assim. Mas aí criei isso no ginásio, mas até lá foi um dia meio assim que eu não queria ir pra escola. Não vou mostrar porque é feio, mas infelizmente eu tenho marcas aqui que eu me machuquei também na época, no comecinho do ginásio, porque eu já não queria mais nada, não queria mais, entendeu? Tipo, não tinha ninguém do meu lado, então, né? Que é o que acontece com Isso. muitos japoneses, aliás, alunos, né, crianças, que falam assim, cara, não tenho nada, não tem ninguém, por que eu tô sofrendo isso? Não faz sentido eu estar aqui, né? Mas você sabe que um ponto que você trouxe que é muito importante e que pra gente trazer pros pais, é justamente o que você falou, que o seu pai errou, na minha visão, Sim. que foi quando ele falou assim, ele tentou te criar como japonesa, Sim. saca? E é uma das paradas que eu falo muito para os meus filhos, e dá muito certo, eu aconselho usando o meu exemplo. Eu deixo muito claro para eles que eles não são japoneses. Sim. Eles falam muito bem Nihongo, sabe? Sim. Tão bem quanto o português, porque a gente sempre investiu no português e no inglês deles. Então eles falam os 3 idiomas muito bem. Mas eu sempre falo para eles, eles já entenderam, não preciso mais falar. Sim. Eles sabem que eles são brasileiros, eles sabem que eles não são japoneses, saca? Então, por mais que eles tenham nascido e crescido aqui, eles entendem que a gente pode até morar aqui para sempre, mas a gente não é japonês. E é uma coisa importante mesmo, Guto, porque teve várias fases na minha vida, hoje eu tenho uma certa idade aí, que não vou falar, mas várias fases na minha vida em que eu não conseguia encontrar a minha identidade. Eu não sabia o que era. Então, principalmente depois que eu me formei, de repente, a partir de amanhã eu sou adulta. De repente, eu virei a Gai Kokujin. Sendo que na escola não era assim. Na escola eu era a aluna que estava na escola japonesa, estudando japonês, como os japoneses. Sim. Os professores não te tratam como um estrangeiro, principalmente quando você vai pro colegial. Pelo menos no colegial que eu fui, era um colegial bom. Então lá eu não tinha esse tratamento como estrangeira. Só que daí saí da escola e de um dia para o outro eu era estrangeira. Então naquele momento demorou, Guto. Demorou muito, foi muito difícil para eu me encontrar de novo ali. Então todo lugar que eu ia, eu tenho essa aparência. Então às vezes eu até pintava o meu cabelo mais escuro para ficar mais parecido com eles. Eu cheguei a usar lente de contato escuro para não ter o olho claro. Eu cheguei a usar maquiagem para esconder minhas sardas. Então, assim, nesse sentido foi difícil. Então, eu gostaria que meu pai tivesse me criado diferente. Tipo assim, você nasceu, né, de um Nihonjin com um brasileiro, mas você não é Nihonjin. Sua aparência não é. Então, você tem o seu lado brasileiro, você é estrangeira também, você precisa aprender a conviver com isso. Cara, mas eu até entendo seu pai, sabia? Porque ele é japa, né? Sim. Esse é o ponto. Então ele queria criar a filha dele como ele. Ele é japa, então ele queria que você fosse japa. Ele não teve a sensibilidade de ver que na verdade você não era, mas ele queria. Porque na cabeça dele você era, você é filha dele. Sim, entende? É isso. Então eu entendo. Já no nosso caso de Rikasegi, de estrangeiro que veio pra cá, e eu vejo muitos pais, por exemplo, teve um caso de um pai que eu conversei algumas semanas atrás, que ele estava tirando o filho dele do inglês. O filho dele estava indo muito bem no inglês. E ele estava tirando porque ele falou, não, eu quero colocar ele no Juku, né, na escola de reforço japonês, porque eu quero que ele saiba mais japonês. Eu quero que ele seja muito bom no japonês. Eu falei, cara, mas você tem que entender que quando o seu filho sentar numa mesa de entrevista, ele, com um japonês muito bom, e um Nihonjin, um cara japonês, do lado, ele nunca vai ganhar do japonês, porque ele é estrangeiro. Então você está tirando a única ferramenta que vai
fazer ele ser superior ao Nihonjin, que é ele falar muito bem o inglês. Porque poucos japoneses falam inglês. Eu falei, teu filho tem que dominar o inglês. Ele tem que saber muito bem o Nihongo, mas esse não é o diferencial. Para o seu filho que mora aqui no Japão, que você quer ficar aqui para sempre. Você tem que entregar ferramentas que vai fazer ser diferente. E não igual. Porque nunca os nossos filhos vão ser iguais aos japoneses aqui. E tá tudo bem, eu também não quero que seja. Saca? Tá tudo bem, eu não quero que seja. Quando eu trago esse ponto pra galera e pros meus filhos e pros pais, que eu falo assim, cara, você tem que falar que o seu filho é brasileiro, porque ele nunca vai ser... É fato, guys, é fato, ele nunca vai ser aceito pelos japoneses, saca? Como japonês. É isso, fazer o quê? É fato. Só que ele precisa de uma identidade. Sim. A gente precisa, nós somos seres que a gente precisa de pertencimento, a gente precisa pertencer a um grupo. É normal, é do ser humano. Então, a gente sempre traz assim para eles que eles têm uma nacionalidade. E essa nacionalidade é brasileira, saca? E a nossa cultura é essa. E a gente é extremamente abençoado por estar na cultura japonesa, sabe? A gente respeita e se diverte, ama essa cultura. Mas a gente tem a nossa própria cultura, a nossa própria nacionalidade. Cara, isso é muito importante. Dar essa direção pro filho. E talvez foi isso que faltou pra você lá atrás, entendeu? Sim. No momento que eu me apeguei aos estudos, Guto, independente se, por exemplo, você falou do inglês agora, mas independente do idioma, no momento que eu me apeguei aos estudos e falei assim, não, eu quero ser melhor do que esse Nihonjin que tá na minha frente. Porque se eu chegar desse jeito, eu não vou ter nada a oferecer. Não tem nada, assim, pra somar. É uma estrangeira que fala, que nem você falou, uma estrangeira que fala bem Nihongo porque estudou aqui. Então foi quando eu comecei a estudar muito, Guto. Tipo, eu só comecei a passear, a curtir mesmo a minha adolescência quando eu já tava com uns 20 e poucos anos. Porque até lá o que eu fazia era estudar. Então todos os lugares que eu trabalhei, eu tentava estudar o máximo, fazer cursinho, fazer um monte de coisa para poder mostrar dessa forma, provar dessa forma. Não apenas, sei falar Nihongo. Então, por exemplo, trabalhei na loja GU, loja de roupa. Loja de roupa. Entrei lá como uma pessoa que ia trabalhar ali no caixa, atendendo. Só que lá, no final, fiquei acho que 3 anos e pouco, no final, eu era a pessoa que fazia mensetsu, entrevista para os Nihonjin que iam trabalhar lá. Então, pessoas que terminaram colegial ou faculdade, ou já tiveram experiência em outra loja, nessa área aí, faziam mensetsu comigo, que tem essa aparência, que tem um nome estrangeiro, que é uma estrangeira. Então, quando eu me vi naquela posição, eu falei, é isso que eu queria, provar que eu consigo ser melhor que Nihonjin, provar pro meu pai que eu consegui. Então, foi uma forma de tentar provar, estudando. Então, se a criança que estuda aqui hoje, né, na escola brasileira, e os pais, a família, pretende voltar pro Brasil, sim, estudar só Nihongo e Minai. Não vai servir pra muita coisa, não. Às vezes vai só sofrer bullying à toa lá de graça. Só que se, que nem eu tô aqui desde criança e vou continuar aqui, quero ter uma carreira aqui, aí sim, além do inglês, tem que estudar. Mas tem que estudar muito. Não é só estudar na escola japonesa. Tem que se empenhar mais, tem que fazer mais curso, tem que estudar mesmo, pra você usar aquilo como sua arma. Que é o que eu tô tentando fazer até hoje. Porque mesmo agora que eu sou Nihongo no Sensei, essa minha aparência aqui muitas vezes assusta os alunos. Você vai ser meu professor de Nihongo? Tipo assim. Mas sabe o que eu acho fenomenal isso, cara? Porque eu acho muito mais interessante, minha visão, tá? Eu sou um cara diferente mesmo. Eu acho muito mais interessante chegar e estudar inglês, Nihongo, com você que não tem cara de japonesa, do que com uma japonês. Isso que a galera peca muito, porque fala assim, não, eu prefiro estudar com o nativo. Não, o nativo aprendeu como? Ele nem sabe como ele aprendeu. Você é brasileira, você sabe o processo que você teve. Lógico que você teve que estudar também, para poder aprender a dar aula. Mas é como se eu, nada contra quem é personal gordinho, mas é como se eu fosse para um nutricionista personal que é gordinho. Fala, cara, como que eu vou... O cara vai emagrecer? Ou então, vou até inverter. É como se eu falasse com uma pessoa... Eu quero emagrecer. E eu chego com uma pessoa que nunca foi gorda. Entendi. E eu falo assim, me passa uma dieta. Ele não sabe a luta que eu tenho com chocolate, que eu só ao cheirar, eu engordo. Você não quer? Eu tenho aqui agora. Só de eu cheirar o chocolate, eu engordo. Ele não sabe, porque ele come 1 quilo de chocolate por dia e não engorda. Entendeu? Então, quando eu vejo você,
dando aula, eu falo assim, cara, é ela que eu quero estudar, porque ela realmente aprendeu, entendeu? Você não tá fazendo aula comigo ainda por quê, Guto? A gente nunca fez? A gente conversa. Não, mas assim, hoje eu vejo que eu consigo passar muita coisa pros meus alunos por isso, porque eu sou meia-meia aqui dentro. Right. Por fora não, sou 100% estrangeira, mas por dentro eu sou meia-meia. Como eu já passei por várias coisas assim, essa coisa de preconceito, até hoje eu digo que eu sofro dentro da escola, fora da escola, em qualquer lugar. Eu chego na prefeitura, a pessoa fala, Nihongo wakanai desu ne, tsuyaku-san, já procura tsuyaku pra mim, ou então vem e fala, deixa que eu preencho. E aí, na hora de preencher lá, o que eu faço? Profissão. E você fica brava quando faz assim ou não? Antes eu ficava. Você ficava? Antes eu ficava. Muito, Guto, muito. Eu já briguei, acho que desculpa se você é Tsuyaku, então acho que eu já briguei com você, provavelmente. Em algum momento. Era assim. Mas hoje em dia não, porque eu sou professora de Nihongo. Então, na hora de preencher o formulário, alguma coisa lá, tem lá, profissão. Eu coloco lá, Nihongo Kyoshi. Aí a pessoa que me ofereceu Tsuyaku volta e fala assim, você... Eu falo, sim, eu quer aprender Nihongo comigo, porque você errou esse kanji aqui, ó. Entendeu? Você é Então, malvado, hoje eu tenho a minha arma. Sabe por quê? Porque eu já penso assim, eu já acho fenomenal, porque ninguém espera que eu falo Nihongo quando eu chego nos lugares, né? E eu tenho a tendência de always mix English, né? Então eu sempre acabo usando muito inglês. Mas eu acho muito legal, porque a pessoa não espera que eu fale Nihongo. Então, quando eu falo Nihongo, a pessoa fica, nossa, você fala Nihongo. E eu não falo muito, eu falo, não, eu falo pouco. Não, você é incrível. Sim. E a gente também pode usar de outra forma, Guto. Como eu consigo usar os dois idiomas, então, por exemplo, fui num lugar que eu não quero que a pessoa fale comigo. Ou então chegou um cara oferecendo alguma coisa em casa. Gominasai, Nihongo wa karanai, ne sumimasen. Então eu consigo fazer isso também, é muito legal, porque eu tô entendendo o que ele fala e também posso, entendeu? Mas você sabe que assim, eu falo, of course, muito mais inglês do que Nihongo, mas eu consigo me comunicar o Nihongo até um certo ponto. E eu costumo dizer que o meu Nihongo me levou a muito lugar. Sim. E aonde o Nihongo não conseguiu me levar, o inglês me arrastou, sim, com certeza. Abriu portas que eu acho que o Nihongo talvez não abriria naquele momento, entende? Mas ter os dois idiomas é fenomenal. Mas voltando lá para o assunto do bullying, me fala assim o mais assim o que você mais te chocou assim que você sofreu. Que eu sofri? Que foi o que mais né? Faz esse storytelling pra gente. Assim, foi bastante coisa, como eu falei, chegaram a me machucar, chegaram a me, né, um monte de coisa assim, físico também, só que o que mais me chocou, como sendo uma criança naquela época, uma adolescente, foi o dia que eu entrei na sala e falei, Ohayou, e ninguém me respondeu, porque a líder lá dos furiosinhos lá tinha dado essa ordem para todo mundo daquela sala me ignorar. Então foram meses assim. Ninguém, Guto, ninguém olhava pra minha cara, porque se ela olhasse, ela ia sofrer bullying também. Então foi meses assim, eu chegava, ninguém olhava pra minha cara, na hora de almoçar era sozinha, e eles faziam tipo de propósito, então eu tava nesse canto, eles iam lá pro outro canto da sala pra realmente eu me sentir sozinha. E era durante a aula também assim. Caramba, você vê que interessante um ponto que você trouxe? De todos os, de tudo que você sofreu, te arranharam, te bateram, me cortaram minha roupa. Te isolar, sim, foi o mais pesado pra você. É o que mais me deu naquela época. Você vê que interessante, a parte, eles fizeram um bullying psicológico, sim, não foi físico, saca? E esse foi o mais pesado, eu acredito real que esse é o mais pesado. Sabe? Acho que foi muito mais assim dolorido do que a pessoa chegar a apontar pra mim e falar sua gaidin. Acho que me doeu mais, porque não era nada disso, era simplesmente ignorar a minha existência. Então foi a pior coisa naquela época. Eu entendo. Foi engraçado que você falou esse negócio do gaidin. E tem muito gaidin que se ofende, né? Sim. A gente é gaidin, né? Gaidin é estrangeiro. E foi uma das coisas que eu ensinei pras crianças desde o início. Sim. Já preparando eles. Eu falei assim, se um japonês chegar e falar pra você, você é um gaidin, você fala, e você é um nihonjin. Sim. Porque eu sou gaidin, que você é gaidin, Hannah. Porque e ele é nihonjin, tá tudo bem. uma época em que todo mundo se ofendia por causa do gaidin. Eu até... não entendo, tá? Não entendo mas porque você fez assim... parte dessa época também, né? Então, eu fiz parte da época da guerra civil ali entre Romidante e os Yakuza. Sim. Eu estava ali, inclusive aquele ônibus preto parou do meu lado e falou pra mim assim, no alto-falante, que fala? Microfone, alto-falante? Falou assim, Deteke gaijin. Eu falei, Watashi no otou-san, Nihonjin deu, pra onde que eu vou? E eles bugaram. E aí eu cheguei em casa e contei pro meu pai falou assim, você enfrentou um Yakuza? Eu falei, ué, mas o que eu ia fazer? Ele falou, sugoi. Essa é minha filha. Foi a primeira vez que ele me elogiou. Mas eu enfrentei porque a aparência não diz nada. Meu pai é japonês, e aí pra onde que eu vou? Mas, na adolescência ali, entre os amiguinhos da mesma idade, me machucou muito ficar isolada. Então, acho que foi a pior parte.
Caraca. E pra fechar, um conselho. Eu quero que você dê um conselho pra meninada que às vezes vai assistir o podcast inteiro ou vai pegar exatamente esse corte. Sim. Como que eles lidam com o bullying que eles estejam sofrendo. É um conselho que eu dou pra minha filha. Criança, infelizmente, não tem o poder de resolver nada sozinho. A gente precisa de um adulto. Então, se a gente não tem um adulto dentro de casa que vai nos ouvir, a gente tem que procurar em outro lugar. Não importa se é o vizinho, se é, sei lá, alguém que você encontrou na esquina e conseguiu conversar. Pode ser qualquer pessoa. Mas tem que ter um adulto no meio. Não pode tentar resolver sozinho, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. No meu caso, piorou. Piorou de eu querer sumir do mundo. Então, como eu falei, não vou mostrar agora aqui, mas eu tenho marcas de que eu, quis realmente tentar fazer isso. Então, para minha filha, assim como você falou, eu converso todos os dias. Não importa se o dia dela foi ótimo, foi horrível, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu quero que ela me conte tudo, porque eu quero que ela tenha essa liberdade e que ela tenha esse lugarzinho, essa pessoa aqui para ela, se precisar, fugir, pedir ajuda. Então, o importante é isso, criar isso. Não precisa ser com a sua mãe, não precisa ser com o seu pai. No meu caso, não era minha mãe, no meu caso, era minha madrinha. Por exemplo. Então, hoje eu sei que tem coisas que minha filha consegue falar comigo, consegue falar com o pai, mas tem coisas que ela não consegue falar com nenhum dos dois. Eu não me importo. Se ela tem um adulto ajudando ela, tá bom, mas que tenha isso. Acho que é a coisa mais importante para você conseguir passar por isso. Melhor conselho, converse com alguém. Sim. Se estiver passando por bullying, estiver passando por alguma situação complicada, não guarda só para você, né? Mas sempre lembrar também que aquela pessoa que tá fazendo bullying com você, como eu falei, é do mesmo material. Se você chutar, vai doer nele. Se você xingar, vai doer nele. Se você der porrada, vai quebrar alguma coisa nele. Então, lembrar disso também, que eu acho que às vezes ajuda a gente a ter força também. Amém. Não que eu tenha batido em ninguém, tá? Não, imagina. Muito bem, thank you very much, Miss Biju. Muito, arigatou Depois a gente traz pra você de volta pra falar de outros assuntos. Esse foi um assunto muito importante. E você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar, curtir, dar um like, seguir o nosso podcast. Se você quiser encontrar a Biju, você digita aí no podcast, no Spotify. Wasabi Cast, sabe aquele negocinho verde que você põe no sushi, Wasabi? Wasabi Cast, você vai achar ela lá também, você vai ver podcasts incríveis, tá bom? Thank you very much for watching this podcast. God bless you all. Spring your life. Bye bye. Bye bye. Yeah. Can't stop me now.